Chegamos então para mais um correspondente médico. Participe mandando a sua mensagem. Eu sei que eu falo isso todos os dias, mas é sempre legal repetir para você poder participar, viu? Mandar seu comentário e sua pergunta. Twitter, #correspondente médico. Estamos aqui atentos para poder compartilhar com o doutor Fernando todas as perguntas. Doutor, bem-vindo. Obrigado, Elisa. Vamos trabalhar? Para já, e falar das máscaras, hein, doutor? Chegou o momento de falar sobre isso. Quanto tempo a gente ficou falando sobre utilizar máscara, o benefício da máscara, o quão eficaz seria para o combate à pandemia. E agora, de repente, eis que temos o assunto da retirada da obrigatoriedade de máscaras em locais fechados. Aqui no estado de São Paulo, confesso que ontem foi a primeira vez que na rua eu lembrei, puxa vida, não é mais obrigatório, posso tirar, mas na hora que eu tirei, doutor, me deu uma estranheza, uma sensação de estar cometendo uma ilegalidade, né? De fazer alguma coisa errada e de oferecer algum mal para alguém. É difícil lidar com essa sensação, né? Essa decisão aqui no estado de São Paulo se baseou na melhora dos indicadores da pandemia no estado. São Paulo tem quase 90% da população com mais de 5 anos totalmente vacinada contra a Covid. E segundo dados do governo paulista, a taxa de ocupação de leitos de UTI e de enfermaria caiu pela 6ª semana consecutiva no estado de São Paulo. Ou seja, doutor, não foi só um achismo, acho que a gente já cansou, né? Melhor tirar as máscaras. Não, embasaram-se em dados. Mas esses dados, para o senhor, são justificáveis? São bons de se embasarem? Elisa, faz 2 anos que isso tem acontecido dessa maneira. Por isso que você estranhou ontem, quando pela primeira vez você retirou a máscara e você falou, puxa, será que eu estou tendo um comportamento inadequado aqui nesse momento? Bom, quando a gente colocou a máscara também, a gente não tinha certeza absoluta que isso teria um super impacto positivo, como a gente viu que de fato acontece. Não tão forte, obviamente, como o processo de vacinação, mas a gente sabe que essa barreira mecânica, ela funciona junto com o distanciamento social e medidas não farmacológicas para evitar a transmissão de vírus respiratórios. Os dados que a gente tem, e acaba sendo a maior preocupação, que é a taxa de ocupação em leitos de hospital e principalmente de UTI, eles já mostram um cenário diferente associado com o processo de vacinação em curso. Então, assim, o momento exato, adequado, preciso, é difícil, Elisa, da gente falar exatamente quando será. Porém, eu acho que a gente tem dados que permitem que a gente imagine que essa situação ela possa ser modificada agora. Doutor, é lógico que assim, tudo que acontece agora repercute depois de mais ou menos 1 ou 2 semanas, porque você precisa ter a transmissão para você depois verificar esse impacto no sistema de saúde. É exatamente isso que eu queria lhe perguntar. Por quê? Nós, vamos tirar as máscaras, andar pelas ruas sem máscaras, entrar nos ambientes também sem as máscaras, mas existe um tempo para que nós tenhamos, de fato, uma amostra de, deu certo. Daqui a 15 dias ou daqui a 20 dias, a gente vai conseguir ver de verdade o quão bom ou ruim pode ter sido essa medida, porque os hospitais, ao começarem a receber infectados, eles servem de um termômetro, doutor, para esses dados que o governo do estado, por exemplo, usou para se embasar? Sim, é o seu termômetro mais objetivo e fiel que a gente tem. É lógico que ambientes como, por exemplo, o transporte público ou então mesmo ambientes hospitalares, a orientação da utilização de máscara e ficar atento em relação a isso é muito importante. Mas os dados que virão a partir de mudanças como essa, isso a gente observou, né, durante o período das eleições, onde todo mundo precisou de alguma forma ser mobilizado para um lugar fixo, isso em tempos até mais cruciais da própria pandemia, a gente sabe que o impacto vem um pouco depois. Então, o que vier de número depois de 2, talvez 3 semanas, vai ser mais ou menos a resposta para essa medida, Elisa. #correspondente médico, queremos a sua participação, a sua pergunta, a sua dúvida, ainda mais com este assunto de agora. Você dorme bem? Essa pergunta é difícil para algumas pessoas, né, doutor? Porque alguns dizem maravilhosamente bem. Tem uma inveja, doutor. Coloco a cabeça no travesseiro e apago. E outros ficam se revirando para lá e para cá. Mas a gente quer falar agora algo além do revirar-se para lá e para cá, o sono inquieto. Hoje, dia 18 de março, é celebrado o Dia Mundial do Sono. E essa data chama a atenção para a importância de dormir bem para a nossa saúde humana. E um dos maiores riscos na hora de dormir, e é aqui que eu quero chegar, é a pessoa ficar sem ar
a chamada apneia obstrutiva do sono. Especialistas estimam que esse distúrbio, atinja cerca de 940 milhões de pessoas em todo o mundo. A gente conversou com um especialista na medicina do sono, o Danilo Esguilar. Ele deu algumas dicas de como se prevenir desse distúrbio. Vamos ouvir. Basicamente, o que nós recomendamos é que o paciente durma de lado, porque a posição de barriga para cima pode propiciar ao quadro de ronco e apneia. Além do mais, aqueles pacientes que estão com excesso de peso, nós recomendamos que sejam perdidos esses excessos, para que a deposição de gordura na região do pescoço não fique estreitando essa região, propiciando mais quadros de ronco e apneia. Outra recomendação é em relação à alimentação. Nós procuramos orientar os pacientes a se alimentarem à base de verduras e proteínas durante a noite. O excesso de carboidratos pode acarretar numa pior qualidade de sono. Outras recomendações é que o paciente evite o uso de medicações que levem a um relaxamento muscular maior. Portanto, a conversa com seu médico é extremamente importante nesses casos. Nossa, medicação que leve ao relaxamento muscular também pode causar algum problema. Doutor Fernando, por essa eu pelo menos não esperava, mas essa apneia do sono, ela causa muitos males para quem convive ou já teve alguns eventos dela? O que acontece é que se a apneia do sono se transforma em algo crônico, e geralmente é isso que a gente tem no diagnóstico dessas pessoas, existe uma associação com problemas como, por exemplo, hipertensão arterial, o próprio diabetes, distúrbios neurológicos e assim sucessivamente. Por isso que é tão importante você diagnosticar de uma forma precisa e tratar o indivíduo. Temos aqui. Sim, vamos lá. Além do próprio ronco alto, que pode preceder esse período de parada de respiração, e a gente fala com mais de pelo menos 10 segundos. Nossa. A grande preocupação que tem, Elisa, é o seguinte: quando a respiração deixa de acontecer, existe o acúmulo do gás carbônico dentro do nosso corpo físico. Indiretamente, por exemplo, dentro do próprio crânio, o que a gente tem é a vasodilatação. Então você pode imaginar que o órgão ele fica num regime que pode até mesmo simular uma hipertensão intracraniana. Bom, isso do cérebro. Os outros órgãos também acabam padecendo e sofrendo. Perda da respiração. Então, quando a gente fala apneia, é essa interrupção abrupta que dura por mais de 10 segundos. Cansaço diurno, porque o sono ele não conseguiu ser reparador. Sim. A pessoa pode até ter percorrido aquele período que ele julga como necessário, sei lá, 7, 6, 8 horas, mas na verdade a qualidade da arquitetura desse sono não foi boa. A pressão arterial, ela fica alta, tentando justamente despertar o indivíduo, porque como existe esse acúmulo do gás carbônico, alguma coisa não está legal, mais adrenalina é solta na própria circulação sanguínea, isso pode provocar esse aumento de pressão arterial e a longo prazo isso é bastante complicado. E existe uma grande correlação com o índice de massa corpórea, que pode inclusive ser produzido pela questão da existência da própria apneia do sono junto com a obesidade, o que faz com que o próprio trânsito aéreo nessa região, que é extremamente importante, essa região da glote, acabe ficando comprometido. Quando os tecidos moles dessa parte acabam vibrando com entrada e saída, a gente tem a produção do ronco, mas a apneia se caracteriza pela parada dessa troca gasosa. Doutor Fernando, eu vou aqui me ater ao último item, o índice de massa corpórea, porque o Tiago Zuanetti mandou aqui um comentário dizendo que sofria demais. Ele disse que fez uma polissonografia, olha lá o exame do sono, polissonografia, e apareceram 182 eventos de apneia. 182 eventos de apneia durante um exame, viu, gente, que dura uma noite inteira. Após a redução de peso, esse problema para mim resolveu. Então, pode sim estar conectado esse sobrepeso, esse excesso de peso, estar conectado com o evento da apneia. Olha que interessante, uma pessoa deitada aqui em decúbito dorsal horizontal, que justamente é o que a gente fala que não é muito bom de você dormir de barriga para cima, não é bom. Não é bom se dormir de barriga para cima, porque essa parte mole que a gente tem na própria glote, então a própria língua, a região da úvula, do palato, ela tende a diminuir, estreitar o diâmetro por onde o ar precisa passar. Porque relaxa e naturalmente diminui esse espaço. E aí então o que causa uma obstrução, mesmo que temporária.
causando a apneia durante esse período. Essa seria obstrutiva. Existe a apneia central, Elisa, porque a respiração ela é controlada pelo tronco cerebral. Se o estímulo elétrico para que todo o sistema muscular envolvido no processo deixa de acontecer, você tem uma apneia central. E você pode ter a mista, ou seja, um problema de origem interna do sistema nervoso, um problema de origem externa, correlacionado com essa região, ou então até mesmo as duas. Por isso que quando a pessoa reduz de peso, como o exemplo que ele deu, e a gente fica muito feliz porque isso aconteceu, ele tem mais saúde, deixa de acontecer esse processo de queda da língua e das próprias estruturas moles, porque na verdade a obesidade também ela vai estar presente, a gordura vai estar presente em diversos tecidos. E com isso, o trânsito aéreo ele fica facilitado. É normal, de vez em quando, você pode ter um episódio de apneia durante o período do sono, isso não ser exatamente uma doença. Mas quando você tem isso tão recorrente e devido a uma obstrução mecânica, alto lá, isso é um problema de saúde que tem que ser diagnosticado e a polissonografia é o exame principal e tratado. No caso, por um otorrino, muitas vezes que vai ali corrigir um desvio de septo, tirar uma adenoide que é mais pronunciado, uma amígdala ou até mesmo uma cirurgia bariátrica ou alguma coisa do tipo de reeducar o estilo de vida para a pessoa perder peso e voltar a ter um índice de massa corpórea normal. Muitos comentários aqui chegando e o Renato Valsec dizendo: tenho esse problema, é assustador, eu acordo mega assustado e em pânico por causa dessa falta de ar. Quer mandar também seu comentário, seu relato? Conta pra gente ali, se você se sentir à vontade, como exatamente ocorre essa sua apneia e o quão isso lhe assusta, né? Porque é normal, ninguém quer ter uma falta de ar durante a noite de sono, que deveria ser um momento tranquilo. Hashtag correspondente médico lá no Twitter. O próximo assunto que a gente traz, Alzheimer. Eu tinha certeza disso, doutor. Essa semana a gente falou de Alzheimer aqui no quadro. E é incrível, como sempre, rende muitos comentários, perguntas. A gente trouxe um dado aqui de que cerca de 80% da população nos Estados Unidos não sabe identificar os primeiros sinais da doença. Uma pesquisa foi feita com os norte-americanos e 80% simplesmente não sabe identificar esses primeiros sinais. E na medicina, existe um nome complicadinho para casos em que a pessoa não tem consciência sobre a própria doença. Ou seja, todo mundo em volta sabe, lida com isso, mas a própria pessoa que está acometida por essa doença não tem nem ideia já do que está acontecendo. Chama-se anosognosia. Anosognosia, diz que era um nome complicado. O que exatamente é isso, doutor? E quem é que sofre disso? É a pessoa que está com a doença ou é quem está em volta? Olha só, quem tem a doença e não percebe que tem algum problema, alguma coisa acontecendo errado, recebe essa denominação, é um termo médico, né? Anosognosia, né? Você não tem conhecimento de que está doente. Quais são os sinais? Falta de consciência sobre a própria doença, dificuldade para aderir ao tratamento, acaba sendo um impacto muito grande, porque você imagina o seguinte: se eu não acho que eu tenho problema nenhum, por que eu vou aderir ao tratamento? Vou tratar o quê? Né? Negação dos sintomas, então isso faz parte do processo, e muitas vezes a alteração do humor quando você tem um contraste da realidade percebida ou sentida. Pessoas que, por exemplo, tiveram um AVC do lado direito do corpo e muitas vezes ficam hemiplégicas, do outro lado não mexem um lado, elas podem ter isso. A gente chama isso de negligência, como se ela, na verdade, não tivesse uma consciência ou estivesse entendendo aquela situação. Mas pacientes com Alzheimer, isso não é incomum, muitas vezes desconhecem que estão doentes. Então, não reconhecem para si próprios e para as outras pessoas que alguma coisa não está funcionando de forma adequada, relacionada à memória, relacionada à linguagem ou até mesmo à orientação espacial. Conforme o tempo passa, Elise, a gente vai falando para a população, vai conversando. Eu, como neurocirurgião, fico muito feliz que a gente tem esse espaço para falar e a população quer saber sobre isso. A tendência disso acontecer diminui, porque você aumenta, na verdade, o seu conhecimento e a crítica acaba fazendo parte de qualquer processo ou qualquer coisa diferente que aconteça, tanto com a sua saúde do seu corpo físico, como da mental também. E quando a gente aceita isso, o processo de diagnóstico ele fica facilitado e a aderência para uma terapia aumenta demais. Doutor, dúvida, essa anosognosia, ela ocorre porque tem uma doença, não aceito, vocês estão errados? Ou é porque a pessoa acometida pela doença, por um mal, no caso do Alzheimer, não consegue perceber, vai perdendo a condição de compreender o próprio corpo, vai perdendo essa condição de ter memória e por isso ela não aceita a doença? Quando a gente fala de anosognosia relacionada ao Alzheimer, é essa segunda explicação que você deu. A pessoa não percebe que as coisas não estão funcionando bem. Não tem nem noção do que está acontecendo. Exato. Então, o que acaba acontecendo é que a família acaba sofrendo muito mais do que a própria pessoa.
Não é que quem tem Alzheimer não sofre, mas pelo fato de desconhecer essa mudança que pode acontecer lenta e progressivamente, isso pode funcionar até como um certo amortecimento psicológico. Agora é lógico, né? Alterações do humor. A partir do momento que você tem momentos de lucidez e contraste do que você consegue fazer ou conseguia fazer e as suas limitações, isso pode impactar de uma forma muito negativa o próprio sistema límbico. Sofrimento, né? Hashtag correspondente médico, mande a sua questão, porque a gente tem comentários aqui também de vocês que enviaram, viu? Pela nossa hashtag. Quão raro é ter Alzheimer precocemente? A Amanda Cali fez a pergunta. Bom, o Alzheimer, via de regra, aparece depois dos 60 anos, 65 anos de idade. Pode acontecer casos mais precoces, né, 40, 50 anos de idade, geralmente com uma correlação genética, na verdade, hereditária mais pronunciada. Mas é raro, Elisa. A grande massa da população que tem Alzheimer surge depois desse período. Por isso que muitas vezes até se confunde o Alzheimer com o processo de senilidade e com as outras demências, porque fica naquela coisa do inconsciente coletivo, né? Olha só, é normal durante a terceira idade existir uma certa dificuldade, então, enfim, é ali que aparece. Então, é extremamente raro o Alzheimer precoce. Amanda... Mas nós sabemos hoje em dia que se você pega uma pessoa que tem Alzheimer e consegue percorrer o histórico de vida dela, você consegue identificar, às vezes 20, 30 anos atrás, indícios de que um declínio já estava acontecendo. E eu posso dizer para você, obviamente com mais exames surgindo de imagem e outros marcadores, certamente a gente vai ter noção disso muito mais precoce. Talvez a gente consiga um dia saber se uma determinada criança, um jovem, um adolescente, venha a ter Alzheimer lá na frente. Não só por um marcador, mas por sinais que possam ser levados em consideração. Fantástico se houvesse isso. Quem é filho ou filha de quem tem Alzheimer sofre essa angústia, né? Será que eu terei? Será que eu já tenho aqui sintomas que já dão uma amostra de que eu vou desenvolver o Alzheimer? A Amanda, quando mandou essa pergunta, ela citou um filme chamado Para Sempre Alice, que é o filme de uma personagem que com 50 e poucos anos já começa a ser diagnosticada com o Alzheimer. É um filme bem legal, enfim, é o cinema tratando também desses assuntos sensíveis. Eu tenho tempo de trazer mais um comentário? Vou perder amigos se eu pedir mais um comentário aqui. O que eu faço, gente? Doutor Fernando, eu tô com más amizades nessa firma. Mas, por outro lado, isso é uma boa notícia, porque mais pra frente a gente volta a mais falar sobre esse tema. Você manda a sua pergunta, escreve aí, coloca o hashtag correspondente médico, que a Elisa, a gente vai ficar de olho, né, Elisa? Muito bom, queremos falar sempre disso, essa sensação da família, né? Quem convive com quem tem Alzheimer, esse sofrimento de ver quem você ama, de repente perdendo algumas memórias, esquecendo momentos marcantes da vida que viveu com você. E isso é tocante, evidentemente, para qualquer parente. Doutor Fernando, enfim, não tem mais o que dizer, só dizer tchau, obrigada. Obrigado, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.